E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje tô aqui pra falar os meus 10 livros preferidos. Se você está assistindo esse vídeo no dia do lançamento, que é dia 11 de julho de 2018, então quer dizer que hoje é o meu aniversário. E eu faço 30 anos nesse dia, então eu resolvi te falar quais são os livros que eu li nesses meus 30 anos de vida, que são os meus livros preferidos. Não quer dizer que são os melhores livros que eu já li, são apenas os meus livros preferidos, são os livros que eu acredito que valem uma releitura. Esses livros são uma grande influência pra mim, de muitas formas, e eu uso eles pra comparar com outros livros que eu gosto. Então, dessa forma você vai saber bastante sobre o meu gosto. E talvez você até se surpreenda com alguns lugares da lista. Então, vamos sem enrolar. Décimo lugar eu coloquei o Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. O Eu Sou a Lenda, ele é um livro muito simples, na verdade ele é uma espécie de uma novela quase, porque ele é um livro curto. Ele é um livro que ele é um precursor de um estilo de história, na verdade, não sei se vocês sabem, mas as histórias de zumbis, elas começaram por causa do Eu Sou a Lenda. O próprio George Romero, ele admite, o primeiro filme dele de zumbis é baseado em um roteiro que ele copiou totalmente do Eu Sou a Lenda. Mas o Eu Sou a Lenda não é só pela ser a fonte dos zumbis, que é o fato que eu gosto muito deles. Eu acho que ele tem um dos melhores finais de todos os tempos, e eu acho que ele tem uma narrativa fantástica. Eu acho que ele é um dos melhores livros pós-apocalípticos, e eu não sou um cara muito de chorar com livros. Estranhamente, Eu Sou a Lenda foi o único livro que me fez chorar até hoje. Pra quem me conhece, sabe provavelmente que cena que foi. Pra quem não me conhece, também é fácil adivinhar, então beleza. Eu Sou a Lenda é um dos meus livros prediletos. Em nono lugar, eu escolhi O Iluminado, do Stephen King. O Iluminado, eu acredito que seja o melhor livro de Stephen King. Não porque ele é o melhor escrito. O Stephen King escreveu muitos livros fantásticos, além do Iluminado. Mas eu acho que O Iluminado ele é um livro que tem uma forte pessoalidade para Stephen King. Ele significava muito para ele. A gente sabe que o Jack, com certeza, é uma projeção do Stephen King, como aquele escritor que não consegue sair do lugar e que acaba ferindo seus familiares também. Então, eu acho que ele tem um peso emocional pro autor e ele trouxe esse peso na narrativa do livro. O Iluminado é o meu livro predileto de terror, como um livro individualmente, não uma série ou uma série de contos, por exemplo. E eu acho a melhor obra que eu já li de Stephen King. Na minha adolescência eu li muitos livros de Stephen King, e o Iluminado é meu predileto até hoje. Inclusive, eu tenho várias versões dele e eu adorei a versão nova que é da Biblioteca Stephen King, que a Suma lançou. Em oitavo lugar, tá um livro que eu li esse ano, e se você viu a resenha, possivelmente você talvez saiba que ele tivesse vindo. Eu escolhi o Portais da Casa dos Mortos. Portais da Casa dos Mortos, do Stephen Erickson. Ele é o segundo livro do livro Malas dos Caídos. Eu não estou incluindo nessa lista livros em inglês, na verdade. E o Portais, ele é um livro que eu acho que ele causa um grande impacto, assim, na história do Portais da Casa dos Mortos. E ele é onde ganha muita atração a série inteira. E ele é um livro de fantasia que eu acho, assim, enxuto, incrível, um livro que diz muito sozinho, sabe? Apesar dele fazer parte de uma série, ele conclui grandes arcos de história. Eu acho que ele é um livro maravilhosamente bem escrito, muito, muito inteligente, discute coisas importantes. O livro é muito, muito bom. Ele, com certeza, ele entra no meu rol dos meus livros prediletos. Talvez, conforme forem saindo os outros livros em português, eu possa adicionar eles ou até trocar eles de lugar com o Portais da Casa dos Mortos. Quem sabe eles até não sobem de lugar, né? Em sétimo lugar, eu escolhi o Tropas Estelares, do Robert Heinlein. Robert Heinlein é um autor que eu gosto de vários livros dele, e eu gosto do Tropas Estelares por causa da semente de ideia que ele usa, que muita gente fica extremamente ofendido. Claramente as pessoas não estão entendendo qual é o estilo do autor, que é de jogar uma ideia e tentar desenvolvê-la de qualquer maneira, tanto que ele faz coisas completamente diferentes em outros livros dele. Mas o Tropas Estelares, ele é um dos meus prediletos porque ele é um livro um pouco mais juvenil mesmo, entre os livros do Heinlein. Ele tem uma discussão talvez um pouco mais rasa, você possa pensar. Ele traz conceitos muito interessantes, ele foi a base para muita coisa, assim, ele é extremamente importante, uma influência enorme. Inclusive, os mechas e Gundam e essas coisas, que são coisas que eu acho muito legais e eu gosto, eles foram baseados no Tropas Estelares, por causa das armaduras robóticas dos soldados interestelares. Tropas Estelares, ele é um livro, assim, que parece que ele vai ter muita ação, mas ele não tem, na verdade. E ele conta uma das melhores histórias, eu acredito, sobre recrutamento e sobre um personagem crescendo dentro de um exército. Então, eu acho um livro fantástico por causa disso. Em sexto lugar, eu escolhi um livro que muita gente detesta e muita gente idolatra, e eu acho muito engraçado essa divisão entre as pessoas. É o Neuromancer,
do William Gibson. Neuromancer é um dos livros mais influentes da ficção científica. Ele também é um livro, às vezes, difícil de ler. Na primeira leitura, ele vai ser muito complicado, e em uma segunda leitura, ele vai ser muito mais fácil. Então, ele é um livro que ele se beneficia muito de outras leituras, você vai entender melhor ele, e você vai ver ele como ele foi feito para ser lido, como ele é um livro bem feito, na verdade, bem escrito. Não é à toa que ele é um livro absurdamente premiado e influente, monstruosamente influente. Não é o criador do cyberpunk, mas ele é quem solidifica, né, o movimento cyberpunk e o estilo cyberpunk, que é uma coisa que eu gosto pra caramba também, eu acho super interessante, e o Neuromancer ele acaba virando quase um originário de tudo isso. Não é o primeiro, não é o original mesmo, mas ele é o que tem o poder, a influência bastante para poder gerar o movimento cyberpunk a partir dele. Em quinto lugar, tá um livro que eu fiz uma resenha recentemente aí, vocês viram, eu já li 2 vezes, apesar dele ser imenso, e é o Musashi, do Eiji Yoshikawa. Musashi ele é meu livro histórico predileto, eu poderia incluir vários outros aqui, do Bernd Cornell, por exemplo, ou até do Ken Follett, mas Musashi é o meu predileto, porque ele acompanha um personagem só, numa história épica, gigantesca, muito importante, e que acontece muita coisa, tem um tom bem diferente de narrativa, e ele muito, muito bom e fantástico. Eu tô falando assim, muitos desses livros eu gosto porque eles influenciaram outras coisas que eu gosto. E aí quando eu leio esses livros, eu me sinto um pouco mais próximo dessas coisas que eu gosto. Então, por exemplo, eu também sou um fã de mangá e animes em geral. E o Musashi, ele foi uma influência imensa para todas as narrativas, apesar dele ser um romance, na verdade, né? Ele é o romance mais influente da história do Japão, dentro do Japão. Ele é uma exportação também imensa da cultura japonesa. O Musashi eu considero um dos meus livros prediletos, com certeza. Em quarto lugar tá um livro que eu li esse ano também. E isso é fantástico. Eu descobri muita coisa boa esse ano. Quem sabe eu não faço essa lista de novo ano que vem e tenha mudado alguns livros. Em quarto lugar eu escolhi o Jonathan Strange e Mr. Norrell, da Susanna Clarke. Se vocês viram a minha resenha, vocês vão provavelmente entender porque que eu acho ele um livro fantástico. E eu achei, assim, um livro que ele me arrebatou, assim. Ele me pegou e eu não conseguia largar o livro. Eu tive muita dificuldade de ler qualquer outra coisa. Eu li esse livro muito, muito rápido, apesar dele ser um livro imenso. Eu traguei o livro. Eu não gosto muito de fazer isso com livros, eu gosto de ler eles num ritmo mais devagar para poder digerir as informações, mas eu não estava conseguindo evitar voltar ao livro e ler mais, e ler mais, e ler mais. Então, é um grande mérito do livro ter feito isso comigo. Ele, com certeza, ele é um livro que merece uma segunda lida. Eu acho que um dia, se eu for fazer um podcast com ele, com a Thaís, ela vai ler o livro e eu vou querer reler o livro. Eu achei ele um livro maravilhoso. Eu achei ele um livro muito, muito inteligente, muito, muito bem narrado. Eu fico muito triste de a Susanna Clarke não ser uma escritora mais prolífica. Eu adoraria ler muito mais coisas dela. Ela não se torna automaticamente minha autora predileta, porque não por conjunto da obra, eu tô falando de livros individuais. Ele, como um livro individual, é um livro fantástico de fantasia, é um livro maravilhoso, muito, muito bom. Inteligente, irônico, é um livro extremamente inglês. O que eu consigo pensar é que ele é um livro inglês. Pode ser que não tenha nada a ver, mas na minha cabeça fica passando assim Terry Pratchett e Monty Python, que são outras coisas que eu adoro, enquanto eu penso nesse livro. Então, são coisas inglesas que eu acho interessantes, divertidas, como eu disse, irônicas, e eu acho que é esse o tom do livro também. E eu acho um livro genial. Em terceiro lugar, com certeza é um dos livros mais influentes da minha vida, tanto que, na verdade, atualmente eu tento fugir dessa influência, porque o problema é esse é o livro influente para muita gente. Em terceiro lugar, eu escolhi O Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien. O Senhor dos Anéis, ele é um livro... O que eu posso falar sobre O Senhor dos Anéis que já não foi falado? Eu, até hoje, talvez você saiba, não tenho nenhuma resenha do Senhor dos Anéis, apesar dele ter sido um livro de fantasia que eu li mais de uma vez, e um livro que eu conheço muito bem, que eu acompanhei muito, eu fiquei num fanatismo tanto quanto insano na época que saíram os filmes do Senhor dos Anéis, lá meados de 2000, 2001, 2002. Eu consumia isso enlouquecidamente, assim, tudo que tinha a ver com o Senhor dos Anéis. Eu não consigo evitar que Senhor dos Anéis realmente seja um livro imensamente importante pra mim. Ele foi formacional pra mim. Ele é um livro que quando eu leio ele hoje em dia, eu percebo que ele ainda é um livro excelente. Ele passa facilmente na tal das regras dos 15 anos.
Segundo lugar, eu escolhi o melhor livro que eu li no ano passado, na verdade, então se você viu essa lista, você já vai saber qual que é. Eu escolhi Duna, com certeza ele tem o mérito de ser o livro mais influente da ficção científica, ou talvez o livro mais importante da ficção científica, e ele é um livro, assim, maravilhoso. Pra ficção científica, muita gente fala isso, ele é como se fosse o Senhor dos Anéis, é pra fantasia. Ele é um livro formacional. Eu li esse livro numa idade muito avançada, eu li ele só no ano passado, eu já tinha aí 29 anos, 28 anos. Mesmo assim, ele foi um livro impactante pra mim. Ele é um livro fantástico. Ele é um livro que tem muita coisa dentro do mesmo livro. Ele é um livro que se beneficia muito de uma segunda leitura. Eu não gosto muito de discutir a qualidade das outras, porque ele é um livro que sozinho ele se sustenta muito bem. Se fala que Duna, ele é o livro que trouxe a pauta ecológica pra muita gente atualmente, então, para cientistas de verdade, para outros autores também. Nós comentamos bastante sobre isso no nosso podcast sobre o Duna. O Duna, ele é um livro que eu acho que é uma necessidade ele ser lido por fãs de ficção científica. Eu acho que não tem problema você não gostar de Duna, ele tem uma narrativa toda específica, a história se desenrola de uma maneira que muita gente possa achar diferente, né? Eu realmente tenho um problema com quem fala que o livro é ruim. Você não gostar de um livro é diferente dele ser ruim. Eu sei que existem opiniões, e falar que Duna é um livro ruim não é uma opinião. Da mesma maneira que falar que a Terra é plana não é uma opinião, sabe? É uma informação um pouco desinformada. Você pode não gostar do livro. Mas se você acha que o Duna é ruim, sinto muito, você está errado, simplesmente. Em primeiro lugar, eu escolhi um livro que talvez prenda muita gente, porque ele não é um livro nem de fantasia e nem de ficção científica. Eu escolhi Moby Dick, do Herman Melville. O Moby Dick, ele é um livro que eu li quando jovem, depois eu reli ele quando eu tava bem mais velho, e, assim, recentemente até. E Moby Dick, ele é o livro mais significativo que eu já li. Ele é um livro muito esquisito, com uma escrita extremamente minuciosa. Nossa, é como se cada frase fosse muito importante. Os conflitos que acontecem dentro deles são imensamente importantes. É um livro que já foi interpretado de N maneiras, a disputa, a luta entre o Ahab e a baleia. Porque pode ser sobre a obsessão autodestrutiva, homem versus natureza, homem versus Deus, homem versus destino, tudo o que você imagina. Eu acho que essa é a beleza do livro. Se ele evoca essa quantidade de interpretações a respeito do enredo central dele, eu acredito que isso prova como ele é um livro importante. Um livro que te excita a pensar. É um livro que te cutuca bastante, né? A narrativa do Moby Dick, ela é estranha, meio misturada. Tem algumas partes que ele fica só falando sobre a rotina de um navio, como que você mata uma baleia e como você extrai o óleo dela. Mas é tudo assim... É muito esquisito. Às vezes é quase etéreo. É como se você estivesse dentro de um sonho. Eu acho muito estranho. E, ao mesmo tempo, depois ele volta para aquela narrativa pesada. Duna não é só uma história de baleeiros indo caçar baleias e encontrando o arqui-inimigo deles. Na minha opinião, ele é uma narrativa sobre a natureza humana, na verdade. Quando um autor ele lança o livro para o público, eu acredito, pelo menos, que aquele livro não pertence mais a ele no sentido de interpretação. Ele vai receber os direitos autorais pelo livro vendido, mas eu acho que as pessoas leem o livro e elas interpretam da maneira que elas quiserem. E eu acho que Moby Dick não existe uma interpretação correta, talvez, por mais que alguém tenha falado que, não, o Herman Melville quis dizer isso, com certeza, ele deixou numa carta. Não importa, importa a impressão que ele passa para o leitor. E eu acho que Moby Dick, ele é um livro único para cada pessoa que lê, às vezes. Você necessariamente não vai ler o mesmo livro que eu. É assim com todos os livros? Mas Moby Dick, ele é um livro que ele escala isso, essa diferença que existe na interpretação das pessoas. O que você vai entender do livro, o que você vai pegar do livro. Tem uma dicotomia bem grande entre o que eu recebo desse livro e o que você recebe desse livro. Outros livros também, mas esse livro se sobressai nisso. Então é isso, essa foi minha lista, espero que você tenha gostado dos meus livros prediletos. Quem sabe aí, conforme eu for fazer aniversário de novo, eu vou incluindo outros livros, né? Eu vou alterando. Se a lista não se alterar até lá, quer dizer que eu não mudei minha lista. Mas se ela alterar, eu faço novamente uma lista nova, mesmo que seja só com um lugar diferente. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal. Não esqueça de marcar o sino aí embaixo para você receber as notificações do canal também. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.